Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar desta semana. Faremos a nossa prece inicial, seguida das reflexões, leituras das questões e vamos então acalmar nossos corações, nossos pensamentos, buscando uma conexão com o mais alto, com a espiritualidade maior, para iniciarmos esse momento de estudo e de prece no nosso lar. Pai amado, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós solicitamos que as suas bênçãos, que o seu amor, que a sua luz percorra todo o nosso lar, que nós aqui, reunidos em seu nome, sintamos a presença de Jesus, seu Filho. Que os nossos corações estejam abertos para as lições desse Evangelho. Que nós consigamos nos unir em família, renovando as energias do nosso próprio lar. Que as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas dificuldades sejam transformadas pela sua misericórdia infinita em bênçãos, em esperança, em harmonia. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Olá pessoal, tudo bem? Iremos agora fazer a leitura de 4 questões do Livro dos Espíritos. Primeira questão, 724. A abstenção da alimentação animal ou de outra qualquer, como expiação, tem algum mérito? Sim, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Para Deus, só há mortificação quando há privação séria e útil. Foi por isso que dissemos que são hipócritas aqueles que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Questão 725. O que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Qual o propósito de semelhante questão? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode agradar a Deus, e o que é prejudicial sempre lhe será desagradável. Por quê? Ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até Ele, e é praticando suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrestre. Questão 726. Já que o sofrimento deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, poderão elevar-nos aos que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem, quando não concorrem para o bem dos outros. Acreditais que se adiantem no caminho do progresso aqueles que abreviam a própria vida, por meio de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de várias seitas? Por que, em vez disso, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Que visitam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se submetem, o homem só pensa em si mesmo. É egoísta,
quando sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Questão 727. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para os outros, devemos procurar preservar-nos daqueles que podemos prever ou dos que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fazeis muito mais pelo vosso adiantamento do que vos infligindo rigores que já não são deste século. É muito simples, tentando interpretar tudo aquilo que está escrito, né? Devemos fazer aquilo que realmente tem o peso de relevância para a nossa ascensão moral e para a nossa ascensão espiritual, né? O fato de fazermos mutilações ou deixarmos de comer esse ou aquele alimento por dizer que estamos fazendo isso para que agradar a Deus, agradar a Jesus, isso nos foi dito que realmente não tem nenhum sentido, nenhum significado. É relevante, sim, a luta que nós temos diariamente de fazer com que o nosso egoísmo, a nossa raiva seja dominada e lutemos com ela bravamente, contra ela bravamente. É isso que realmente tem o valor, né? Como é dito aqui no Evangelho, a mutilação ou a finalização da sua própria vida não vai trazer méritos nenhum para o espírito, pelo contrário. Sobre a nossa ótica, qualquer coisa que não é feita com a devida razão e com a devida verdade, nós mesmos iremos responder por esses atos. Então, meus amigos, sigamos a palavra do nosso Evangelho, do nosso Livro dos Espíritos, para que possamos ter uma jornada um pouco mais tranquila, um pouco mais esclarecida, que as dificuldades que, porventura, cheguem até nós, saibamos resolvê-la e saibamos fazer uma conexão com o mais alto, pedindo ajuda e pedindo força para que consigamos superar todas essas dificuldades. Que a paz do Senhor fique com todos. Questões 728 a 730. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. 728a. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Questão 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto sustenta em suas provas. Sem isso,
Muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo, a voz secreta que o faz repelir a morte, que diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. É isso, muito obrigada. E assim, vamos finalizando esse momento de estudo e reflexão no nosso lar. Vamos nos mantendo conectados com a espiritualidade maior. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. A nossa prece de hoje é a prece de gratidão. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada por todas as vidas que já tive na carne. Obrigada pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigada pela minha família, amigos, irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigada pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigada pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigada pelas pessoas que me amam, tolerando-me e aceitando-me e não me julgando. Obrigada por mais um dia de sol, de chuva, de raios e ventos, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesma. Jesus, Mestre Maior, obrigada pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigada pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão no mesmo caminho que eu. Obrigada a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igual e indistintamente. Obrigada, Pai, Senhor da vida. Uma boa semana de muitas bênçãos e muita paz.